Será que o cliente sempre tem razão? Bom, antes da gente entrar nesse tema, eu vou contar uma história de quando eu estava com a roupa de cliente. Há muito tempo, eu era cliente de um banco que chamava Banco Real. Sim, eles pegavam a gente na porta da faculdade, tinha um caderno com uma folha para você preencher e fazer abrir uma conta no banco. Muito bem, fui lá, abri a minha conta e depois de alguns anos o Banco Real foi comprado pelo Banco Santander. Já tinha algumas contas em débito automático, já tinha alguns cartões de crédito que eu estava acostumada a pagar lá. Eis que acontece a integração de sistemas entre Banco Santander e Banco Real. Olha que maravilha, não conseguia pagar mais nada. E dentre essas coisas tinha uma fatura de cartão que eu não consegui pagar na data por conta disso. Imbuída de um momento de fúria, falei, vou pessoalmente ao banco e vou castigar todos os culpados por isso. Peguei meu carro, parei na porta do banco, entrei no banco, olhei para uma pessoa com cara de gerente e comecei a falar do meu motivo. Desde que vocês fizeram essa integração, eu não consigo pagar minhas contas, eu já estou muito irritada com isso, eu quero saber quem vai se responsabilizar pelos juros da minha fatura. Descasquei o rosário. Eis que a gerente olha para minha cara e fala assim, eu adoraria ter a sua conta comigo, mas aqui é o Bradesco. Passa a vergonha no débito, certo? E congela essa história aí. Eu tinha razão? Eu era uma cliente com razão? Sim, com toda certeza, com a minha razão. Só que eu estava reclamando no lugar errado. E a perspicácia daquela gerente acabou conquistando a minha conta. E aí, vamos começar a pensar sobre isso e eu fui procurar alguns significados do que é razão. E eu achei alguns no dicionário que eu vou dividir aqui com vocês. Pode ser inteligência, pode ser entendimento, compreensão, mas o que mais se encaixa no que a gente vai falar aqui é motivo. É o motivo pelo qual o cliente tem razão e por que ele reclama. E vou falar uma coisa para vocês, quando o cliente reclamar, dê pulos de alegria, porque significa que ele quer manter o relacionamento com você. Vou então entrar aqui com 4 dicas que falam sobre qual é a razão do cliente e como que a gente lida com isso. A primeira dica é, mantenha calma, não peça calma. Não tem nada mais chato no mundo do que você tá pé dentro das suas calças, muito bravo, e alguém ficar falando, calma, não fica irritado, não fica nervoso. Ao contrário, peça desculpas, tenta entender o motivo do descontentamento daquele cliente, porque quanto mais você ouvi-lo, mais você vai ter a oportunidade de fazer um bom atendimento, fazer uma boa venda e reverter o processo que está irritando esse cliente. Por exemplo, ofereça ajuda. Lembre-se que o cliente está ali reclamando porque ele tem a razão dele, ele tem um motivo por aquilo. Então, ouça, tenha paciência e não peça calma quando o cliente estiver irritado. Combinado? Respira, inspira, não pira. Segunda dica, caçar bruxas não resolve o problema. Ao contrário, pode te causar um dilema. Foca lá no entendimento da insatisfação do cliente. Depois a gente procura quem é responsável, por que aquilo aconteceu, o que foi que aconteceu, onde foi que a gente errou. Não adianta ficar caçando culpados enquanto o cliente está ali na sua frente descontente. Primeira coisa que você tem a fazer é entender o motivo do descontentamento dele. Quando você começa a fazer isso, você começa a passar do patamar de um vendedor comum e começa a ir para o patamar de um vendedor diferenciado, que de fato está ali disposto a resolver o problema do cliente. E quando o cliente perceber isso, de fato ele vai começar a se acalmar e começar então a entender a sua boa intenção em ajudar, pode até se encantar com você, dependendo de qual for a solução que você apresentar para ele. Terceira dica. Sorte é quando um cliente insatisfeito encontra a pessoa certa para fazer a reclamação certa. Estabeleça uma comunicação com o cliente. Ouça atentamente, respira, certo? Adequa o seu estilo de comunicação ao dele. Se você vê que é uma pessoa mais acelerada, que é mais curta e grossa e mais reta, também vai na mesma toada dele. Se é uma pessoa que é mais emocional, por exemplo,
Vou contar uma história para vocês de cliente emocional. Uma amiga minha tinha uma festa para ir e ela foi numa loja, fez um super vínculo com a vendedora, comprou a sandália dos sonhos. No dia da festa, ela percebeu que levou um sapato 36 e um pé 36 e um pé 37. Acabou com a festa dela. Porque aquela sandália combinava com a roupa, era tudo perfeito. Quando ela chegou na loja, ela chegou chorando para a vendedora. E a vendedora imediatamente pediu desculpas e arrumou um jeito de reverter o processo, que não foi só apenas trocar o pé errado da sandália, como também ela ganhou lá um bônus para gastar na loja da melhor forma. Fala a língua do cliente, ela foi legal com a minha amiga, ela acolheu o choro da minha amiga e a gente pode fazer a mesma coisa. Se o cliente é mais bruto, a gente pode ser mais duro. Se ele for mais emocional, a gente acolhe mais. Isso faz toda a diferença, porque às vezes o que a gente fala não é tão importante de como a gente fala alguma coisa. E isso pode fazer toda a diferença. A nossa quarta e última dica aqui é a seguinte. Vou usar uma frase do meu pai, seu Brandão. E ele falava a seguinte coisa: o cabra é valente até encontrar outro mais valente. O que significa isso? Aqui a gente está num ponto no qual o cliente já perdeu a razão e ultrapassou o limite do que era possível numa relação de compra e venda. E aí a ideia é cessar, é encerrar o relacionamento de fato. É a hora de você começar a pensar em reverter o negócio, devolver o dinheiro, desfazer a negociação e por aí vai. A hora que alguém vai e passa do limite, está na hora da gente cessar, parar, porque aí não tem mais nenhum tipo de relacionamento. Isso poupa o desgaste seu, o desgaste da marca e do próprio cliente. Mas então, o cliente tem sempre razão? Sim, ele tem a razão dele. E quando você começa a se preocupar de fato com o motivo da insatisfação, começa a tentar entender a razão do cliente, você começa a ser então um vendedor diferenciado, que pode reverter o processo, atender bem e ainda por cima encantar e fidelizar esse cliente. E aí, que tipo de vendedor você quer ser?